nome é Carla Patrícia, se você ainda não me conhece. Bom, neste canal eu costumo compartilhar assuntos sobre interesses de concursos da Justiça Eleitoral. Se você vai fazer concurso para essa área, você está no lugar certo. Aproveito e já te convido a se inscrever aqui no meu canal, se inscreva e ative o sininho para receber as próximas notificações de vídeos que eu vou postar para você, tá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória de estudos, como começou, e por todas as dificuldades e percalços pelos quais eu tive que passar até chegar ao cargo de analista judiciária, que é o cargo hoje que eu ocupo atualmente no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Então, eu vou fazer uma live aqui pelo Instagram agora ao vivo, tá? E vou aqui depois compartilhar todo esse conteúdo para vocês aqui no vídeo de hoje, tá bom? Então fica aí que eu vou dar o play aqui agora. Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo nesse domingão! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mentalidade inabalável, como criar essa mentalidade vencedora, que é tão importante para vocês que estudam para concurso, como vocês devem criar isso aí, para que todas as circunstâncias pelas quais você está passando hoje, pode ter certeza que vai passar e no futuro isso vai virar um belo passado e uma boa história para contar, tá? E hoje é justamente o que eu estou aqui para fazer, contar um pouquinho da minha história para vocês, de como eu superei tantos percalços no meu caminho para chegar aqui hoje, para ocupar o cargo que eu sempre almejei, que é o cargo de analista judiciária, para passar por tantas coisas pelas quais muitas pessoas não teriam conseguido. Por quê? Porque eu criei isso, para mim lá atrás, eu criei essa mentalidade muito forte, que foi o que me ajudou, estar e chegar onde eu cheguei. Então assim, eu me considero muito vencedora mesmo, porque eu nunca compartilhei o que eu vou compartilhar aqui hoje para vocês, e muitas pessoas teriam desistido, gente, no meio do caminho, eu tenho certeza absoluta disso. Muitas pessoas não davam nada por mim, não acreditavam que eu ia superar tudo que eu superei, e eu nunca compartilhei essa história, essa parte da minha história na internet, nunca compartilhei aqui com vocês, e eu acho que vai ajudar muita gente, a se identificar. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês aqui hoje é o seguinte, que assim, não importa pelo que você está passando hoje, não importa a dificuldade que você está passando, o que você esteja enfrentando aí. Tudo isso no futuro vai virar um belo passado e uma boa história para contar, tá? E hoje, o meu passado, ele virou, um passado, E assim, eu tinha um passado, mas eu tinha também vários futuros possíveis. E ainda bem que eu escolhi o melhor futuro para mim, Então assim, vou começar a compartilhar um pouco da minha trajetória para vocês, eu já contei um pouco, mas não contei tão a fundo essa parte da história, E hoje eu vou contar um pouco mais a fundo para vocês. Então assim, tudo começou quando eu comecei essa história de TRE, Quando começou essa TRE, eu sou do interior de Sergipe, no menor interior do Brasil, do menor estado do Brasil, E eu morava no interior, chamado Lagarto, Sergipe, E lá no meu interior, eu me formei em administração. E o que aconteceu, Quando eu me formei em administração, eu sempre fui uma pessoa que era muito visionária, Na época eu morava com minha avó, eu morava com meus pais são separados, e aí eu morava com os meus avós, E aí eu sempre tive uma visão, assim, muito de querer realmente ser diferente, daquela bolha que eu vivia da minha família, não tinha ninguém concursado, ali na minha família, então eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa diferente para conquistar um resultado diferente, eu já tinha essa visão. E aí eu sempre olhava aquele tribunal lá, o prédio do tribunal, e aquilo me encantava, Até que eu conheci alguém que passou por esse TRE lá, que era uma conhecida, não era nem amiga minha, nada, conhecida da cidade, que trabalhava no TRE, porque passou no concurso. Eu digo, esse negócio não é possível, Passar nesse concurso, então deve ser possível. Então tá, e fiquei com aquilo guardado no meu subconsciente, E aí eu fui embora, me formei, fui embora de lá, E fui morar em Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, foi o que aconteceu, eu descobri grávida. Então foi o único momento da minha vida que eu fiquei sem trabalhar, porque comecei a trabalhar com 13 anos, Eu morava com meus avós, eu tinha que ter dinheiro pra poder me sustentar, assim. E aí fui morar em Salvador, e lá em Salvador eu comecei, quando eu descobri que estava grávida, eu não pude trabalhar em lugar nenhum, e eu fui pra trabalhar, pra procurar emprego, porque eu tinha acabado de me formar em administração, e aí eu não consegui, enfim, trabalhar porque eu estava grávida, me descobri grávida. Então, foi o que eu fiz.
Fui, aprendi com a vizinha, nunca tive vergonha de trabalhar, porque pra mim qualquer trabalho é válido, né? Desde que seja honesto, né? Eu tava ganhando meu dinheiro honestamente, então aprendi com minha vizinha a fazer trufas e fui fazer trufas, né, para vender nas ruas. Então eu tinha acabado de me formar e coloquei a mão na massa e fui fazer bombons para vender. E aí eu fazia bombons, né, e saía vendendo nas faculdades, nos viadutos de Salvador, né. Então assim, eu me lembro assim exatamente dessa cena que eu tava já com barriga grande, acho que eu já tava com 7, 8 meses ali, com barrigão, tava atravessando aquele viaduto da Paralela. E aí eu me dei de cara com a banca de revista. O ano era 2010. Me dedicaram com a banca de revista, acho que era fevereiro, né, de 2010, eu tava com 7 meses de gravidez. E aí me vi lá de cara com a banca de revista, onde tinha lá aqueles livros grandes que eles vendiam para concurso, né, aquelas apostilas, né, e tinha lá, TRE Bahia, teve um concurso em 2010. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o dinheiro que eu tinha vendido naquele dia e comprei essa apostila, lá nessa banca de revista. Voltei para casa sem um tostão no bolso, mas comprei a apostila. E aí cheguei em casa, fui folhear a apostila para ver os assuntos que caía naquela prova e disse, caramba, não vai dar para mim. Era um negócio deste tamanho, isso não tenho condição. Daqui a 2 meses eu estou tendo minha filha, então não tenho condição de estudar, né? Mas comprei, comecei a folhear, né, ali, já comecei a me interessar pelos assuntos, né? Tinha muita coisa que eu tinha visto na faculdade de administração. E aí aquilo ficou ali, né? Aquilo ficou no subconsciente, ou seja, depois voltei para Aracaju, tive minha filha em Aracaju, né? Fiquei 6 meses em Aracaju e decidi ficar em Aracaju depois que ela nasceu, né? Fiquei em Aracaju, consegui um emprego no shopping, né? Porque aí eu já tinha tido filha. E aí, minha primeira experiência depois de formada foi trabalhar em shopping. E aí eu fui gerenciar uma loja no shopping. E aí aquela vontade de passar em um concurso depois de ter filha, ou seja, veio mais à tona, por quê? Porque agora eu tinha uma filha, né? Eu tinha que criar essa criança, né? Que tinha uma vida que dependia de mim, naquele momento. Então eu comecei a trabalhar no shopping, né? Me dediquei pra caramba. Então assim, no primeiro ano, segundo ano de shopping, me dediquei muito, fiquei ali gerenciando, né? Porque era uma responsabilidade muito grande, muitas vezes eu abria e fechava a loja. Então era muita responsabilidade, né? E minha primeira assim, experiência grande depois de formada em administração, né? Que foi logo gerenciar uma loja. E aí, passado isso, né? Aquela vontade vinha à tona. Aí o que foi que aconteceu? Eu pedi demissão dessa empresa para poder estudar. Pedi demissão dessa empresa e fui estudar. Isso era janeiro, me lembro como hoje, acho que era 2 de janeiro. Eu disse, não, virou o ano e agora eu preciso estudar. Né? Não tinha nenhum concurso em vista, assim, de TRE, não tinha. Mas eu preciso sair de shopping, gente. Isso aqui eu não vou conseguir levar isso aqui por muito tempo, né? Eu tenho uma filha. Então, eu preciso algo mais seguro pra mim, né? Uma estabilidade. E aí, pedi demissão e fiquei 2 meses em casa estudando, não aguentei. Me lembro como hoje, era janeiro, fiquei janeiro, né? Fevereiro, estudando em casa. Quando foi março, eu já tive uma proposta de trabalho pra gerenciar outra loja, que era a Schutz. Né, que assim, era uma loja, meu Deus do céu, que eu sempre também tinha, né, aquela visão depois de formada, a Schutz é uma franquia muito boa. E aí, assim, como eu não estava gostando da experiência de só estudar, porque eu precisava ganhar dinheiro, né, o que eu tinha juntado naquele tempo ali não daria por muito tempo, decidi retornar para o shopping. Então, retornei para o shopping e coloquei na minha cabeça, olha, eu vou retornar para o shopping, mas eu só vou fazer nas seguintes condições. Se eu me organizar para estudar. E aí aquilo que eu estava fazendo quando eu pedi a demissão durante 2 meses, eu organizei e disse, não, vou fazer esses horários aqui, vou conseguir cumprir isso aqui. E começou a loucura. E aí comecei a estudar para o primeiro concurso que tinha em vista. Então assim, passei mais algum tempo, né, gerenciando, estudando, e apareceu um primeiro concurso, né, assim, basicamente eu estava estudando sem edital nenhum, né, estava só olhando as matérias, as disciplinas e comecei a estudar. E aí fui fazer o primeiro concurso que apareceu. A época, né, que eu estava já gerenciando a loja, eu já era gerente por 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos, quando apareceu a primeira oportunidade, né? Então, assim, eu fui levando o estudo meio que, né, de qualquer jeito, porque eu não tinha edital. E aí, quando apareceu a primeira oportunidade, eu disse, agora eu vou agarrar, né? Porque era uma oportunidade de nível médio, mas era já uma oportunidade de sair do shopping. Então, assim, já era basicamente meu salário que eu ganhava como gerente de shopping, e era uma estabilidade, enfim. Se vou tentar. Tinham 24 vagas para nível médio, tá? E aí eu tentei fazer esse concurso, né? Fui lá e fiz o concurso, uma concorrência assim gigantesca. Para quem já fez concurso de Instituto Federal, de Universidade Federal, sabe que assim é muito concorrido, né? Principalmente para assistente de nível médio, que é assistente de administração. E aí eu fiz esse concurso com 24 vagas.
e passei, gente. Passei em 4º lugar para esse concurso. Então, assim, foi assim, inacreditável, porque, nossa, eu me via estudando em todos os lugares possíveis do shopping, banheiro de shopping. Sempre que tinha uma oportunidade, eu estava lá estudando, né? Sempre eu andava com minha apostilazinha, com meu caderninho, para todo canto. Então, passei. Quando eu passei nesse concurso, eu disse, pronto, agora eu já tenho um concurso que eu quero, né? Já tenho, assim, uma estabilidade, né, digamos assim. Não posso ser demitida, né? E tenho mais tranquilidade para poder estudar para o concurso que eu quero, que era o TRE, que já estava na minha cabeça, né? E aí, o que foi que eu pensei? Não, vou olhar aqui quais são os editais de TRE que tem, né? E aí, eu passei nesse concurso em agosto. Eu tomei posse em agosto, na verdade, em agosto de 2014. E quando foi em novembro, né, que eu já estava lá dentro, tinha visto toda a dinâmica, eu fui lotada em Lagarto, né, então assim, eu fui lotada na minha cidade, que eu morava, então eu morava em Aracaju e trabalhava em Lagarto, então todo dia eu fazia esse trajeto, né, de ônibus, de Aracaju para Lagarto, que dá mais ou menos 1h30 no ônibus, porque passava para pegar o pessoal, então era 1h30 de ida e 1h30 de volta, então eu tinha 3 horas dentro de um ônibus. E aí, quando eu tinha, né, comecei a resolver estudar para esse concurso, aí eu disse assim, olha, eu já sei que esse trajeto vai demorar 3 horas, né, que eu vou passar o dia todo lá, só vou chegar em casa de noite, né, eu tenho minha filha para buscar na escola, para ficar com ela o tempo que eu chegar aqui em casa, e aí, quando foi em novembro, né, eu decidi estudar, porque saiu o edital, foi outubro, novembro, ali eu comecei a estudar, decidi assim, não, vou fazer esse concurso porque tinha saído de tal do TRE Goiás, que era o primeiro TRE que eu ia fazer. Né? E aí, era em março a prova, né? Ou era fevereiro, logo depois do carnaval, assim, era o concurso do TRE de Goiás. E era a minha primeira experiência, né, de TRE. E aí, era CESP, certo e errado. E aí eu disse, caramba, já tenho o primeiro edital em vista, né? Tenho esse salário aqui, então eu vou separar uma parte para poder viajar, né? E ir lá fazer esse concurso, seja o que Deus quiser. E aí comecei a estudar. Só que aí o que aconteceu? Isso foi mais ou menos em novembro. Eu tinha um companheiro à época, que era o pai da minha filha, né? A gente morava junto e tal. E ele disse, olha, eu não vou aguentar mais você estudando para concurso, porque você não quer fazer mais nada da vida, você quer saber de estudar. E eu tinha uma certeza muito grande, gente, que era passar, tá? Então, assim, eu tinha uma certeza muito grande que eu queria passar. E aí o que aconteceu? Que a gente acabou se separando, né? A gente acabou se separando em novembro. E aí, eu tava com foco no meu concurso, fiz o meu concurso. E aí, aconteceu a prova lá em março, né? Eu fui fazer essa prova. E aí passei, né? Passei nessa prova. Fiquei, assim, abismada que eu consegui passar de primeira e tal. Né? Então, eu via que aquele método que eu estava fazendo estava funcionando, né? Logo depois que eu fiz essa prova, eu conheci, né, o meu atual esposo. Naquela época, na verdade ele me conheceu porque eu não estava procurando ninguém, então ele me viu na internet, gostou de mim e queria me conhecer. Eu disse, olha, eu não posso me relacionar com ninguém porque eu estou estudando para concurso, né, e enfim, minha vida é essa, estudar e ficar com minha filha. As condições são essas aqui, se você quiser ficar comigo, namorar comigo, vai ser só me ver final de semana, no horário X a X, então assim, tudo estipulado. Ele disse assim, topo, quero muito. Então tá certo. E aí a gente ficou, né, começou a se relacionar, isso em março, ali, abril. E aí, meu ex descobriu que eu estava me relacionando com outra pessoa, né. E aí ele viu realmente que eu não ia mais voltar pra ele. E aí ele ficou maluco, ficou desesperado porque viu realmente que tinha perdido, né. Quando ele viu que tinha perdido, gente, ele tentou me prejudicar de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Você não tem noção de quanto ele quis me prejudicar. E assim, foi o que ele fez, né? E aí entra a parte que é a grande vilã da história, né? Que quando a gente começou a se relacionar, ele fez o quê? Ele, pra tentar me recuperar, ele começou a vazar fotos minhas, vídeos meus, que ele às vezes tirava e eu nem via, nem sabia que ele tinha. Né? Então, imagens minhas que vocês podem imaginar o disparate, né, o absurdo que foi. Então ele começou a compartilhar, a entrar no meu Instagram, que eu tinha um Instagram profissional de concurseira, né? Então eu tinha criado naquela época um Instagram chamado Concurseira Itinerante, porque eu viajava para fazer prova, então eu compartilhava, sempre gostei de compartilhar meus estudos, né? Sempre gostei de compartilhar o que eu fazia, então eu tinha até um número de seguidores legais que eu gostava de compartilhar, trocar ideias, ajudava, fazia planner para essas pessoas, né? Ajudando mesmo. E aí ele fez isso.
E aí foi assim, um balde de água fria em mim, porque ele compartilhou não só para a cidade inteira, mas para todo mundo do meu trabalho, por e-mail, por telefone, enfim, para minha família, para a família do meu namorado, né? Para todo mundo. Então, assim, todo mundo, né, tomou conhecimento daquilo. E aí, meu mundo, assim, desabou, né? Eu fiquei em prantos, fiquei louca, né? Como todo mundo ficaria. E tenho certeza que a partir desse momento, a decisão que eu iria tomar iria dar o tom da minha vida a partir dali, né? Então, assim, eu digo o seguinte, que são nossas decisões e não nossas condições que determinam o nosso destino. E foi nesse exato momento de tomar uma boa decisão, né, que eu pude estar aqui hoje, porque eu poderia ter simplesmente desistido de tudo, sumido no mundo, ou então até como minha família imaginou que eu fizesse, que eu ia, né, tirar a vida de mim, né, que eu ia, enfim, morrer, porque não tinha condição de viver com aquela vergonha, tá? Mas assim, eu entendo hoje que não fui eu que causei aquilo, entendeu? Então, eu era vítima, como tantas pessoas hoje são, mas aquilo era novidade à época, então eu me considero realmente a vítima da história. E naquele momento eu quis tirar, por tudo que eu estava passando, eu quis tirar o óculos do vitimismo e colocar o óculos do protagonismo. Eu disse, não é isso que vai me parar. Não é isso que vai me parar, porque eu não sou a pessoa que ele está tentando criar sobre mim, né? Criar imagem nas pessoas, que eu sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Quem me conhece sabe que eu não sou. Então, foi nesse momento que eu tirei o óculos do vitimismo e coloquei o óculos do protagonismo, né? E decidi continuar. Então, mais do que nunca, eu usei isso como combustível. Eu foquei, né, no que eu queria. E eu já tinha outro concurso em vista, já tinha outro edital em vista, que era o TRE do Acre, que foi logo depois de Goiás. Então, era um edital atrás do outro e eu disse, vou continuar estudando, né? Vou continuar estudando. O meu parceiro, né, que está comigo até hoje, ele disse assim, não se preocupe, eu tô com você. Ele tá vendo que perdeu você e por isso ele está desesperado, mas não se preocupe, porque todo mundo que te conhece vai estar do seu lado. E ele ficou do meu lado, me apoiou muito, né, para que eu pudesse continuar. E, enfim, ninguém esperava que eu ia dar aquela reviravolta na minha vida, né? Ninguém esperava que eu ia dar aquela reviravolta. Então, quando a gente entende, gente, o nosso senso de merecimento, a gente não permite que nada que seja abaixo disso se conecte com a gente, né? E foi por sentir que eu merecia aquela vitória, que eu merecia tomar posse do concurso que eu queria, que eu decidi não desistir. E eu continuei, né? E aí, o segundo ensinamento que eu trago para vocês na live de hoje é o senso de merecimento. Se você não se sente, né? Se você não tem esse senso de merecimento, você não vai construir nada. Então, você precisa ter esse senso de merecimento. Então, se você está estudando hoje e acha que não vai conseguir, né, que não é merecedora de ter o cargo que você sonha, de ter o concurso, né, que você sonha nas suas mãos, de viver tudo que vem depois, você precisa começar a se sentir merecedora, tá? Para que você realmente consiga aquilo. E é visualizar, como eu sempre coloco para vocês, é se visualizar já naquilo que você tanto quer alcançar, tá? E aí, a partir daquele momento, eu sabia, né? Porque crianças se vitimizam e os adultos se responsabilizam. Eu disse, olha, passar por isso foi uma responsabilidade minha, né? Porque eu estava com uma pessoa que eu confiava, mas que realmente fez tudo isso por mim. Então, eu agora preciso me responsabilizar pelas minhas atitudes, né? E vou seguir, né? E aí, o mais importante de tudo, por que eu quero e por quem eu vou fazer isso, né? Eu sempre coloco para vocês também isso. Então, quem era o meu porquê, né? Por quem eu estava fazendo aquilo, por quem eu decidi continuar, né? Eu tinha uma filha, então era por ela que eu precisava continuar, sabe? Então, eu não posso desistir, porque agora eu tinha uma infância, né, sobre os meus cuidados, né? Eu tinha uma infância ali que dependia de mim, estava em minhas mãos, né? Então, não podia parar, eu tinha que continuar por aquela infância por quem eu era responsável. Então, foi com minha filha que eu tive muita coragem de continuar, né? E aí continuei, né? E como eu falei pra vocês no início da live, eu tinha um passado, mas a partir desse momento eu tinha muitos futuros possíveis, né? Então, eu escolhi o meu futuro e fui atrás dele. E aí, foi que eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar loucamente, desesperadamente, e comecei a criar os meus próprios métodos de estudos. Porque o que eu vejo muito hoje é que as pessoas procuram muito os segredos, né? Os segredos para passar
Mas na verdade, gente, o segredo que você tem para passar hoje, o segredo é parar de buscar o segredo e fazer o feijão com arroz bem feito, que eu sempre coloco para vocês também. O arroz com feijão bem feito é fazer o básico muito bem feito, é não pular etapas, é não querer apressar as coisas, sabe? Como eu coloquei pra vocês, eu tinha muito pouco tempo mesmo pra estudar, porque eu já trabalhava, né, no cargo ali, eu já tinha tomado pós, já trabalhava, então eu tinha muito pouco tempo. E aí, com esses métodos que eu fui criando, eu consegui otimizar esse tempo que eu tinha, tempo de trajeto, né, de translado. Então, foi muito bom, porque eu realmente pude ver que estava surtindo efeito, né? E logo depois dali que eu fui fazer a prova do Acre, foi que eu tive mais certeza ainda do meu método, né, de estudos, porque o Acre foi a segunda prova que eu fiz, e nessa prova cairiam 2 discursivas para técnico. Nossa, era a minha primeira prova com discursiva. Eu fiquei desesperada, né? Mas assim, como eu já tinha o hábito de, mesmo sem, né, lá no Goiás não teve a redação, mas eu tinha o hábito de escrever, né, escrever ali sobre tudo que eu estudava. Então eu fazia um texto, como se eu estivesse explicando realmente o conteúdo, né? Então eu começava a escrever e aí eu ia realmente entendendo, né, e fazendo essa conexão entre o que eu tinha estudado, né, o objetivo que eu tinha estudado para a prova ali discursiva. E aí, quando chegou no Acre, eu já tinha essa prática de escrita, né, graças a Deus. Eu tive pouco tempo para treinar, assim, 2, 3 meses depois de Goiás. E aí lá caíram 2 provas sobre temas, era prova prática, né, assim, temas da minha prova objetiva, né, era pegar um tema objetivo e lá você escrevia sobre aquilo. E caiu 2 temas super difíceis, que assim, eliminou a galera, eliminou geral, né, 90% foi eliminado na prova discursiva, porque eram realmente 2 discursivos bem difíceis que caíram, né, uma inclusive foi sobre jurisprudência, né, sobre a inelegibilidade reflexa, e a outra foi sobre a Lei Complementar 64 de 90. Então, assim, foram 2 temas bem difíceis que eliminou muita gente. E, para minha surpresa, eu tirei a maior nota em uma dessas discursivas. Então, eu fui lá pra cima, né, e aí consegui tirar a maior nota, para minha surpresa, na minha segunda prova. Depois dessa prova, eu me senti que ninguém podia me parar mais. Eu disse, não, descobri o segredo aqui nos meus estudos, o que funciona, e vou agora tentar para analista, né? Já que eu tô conseguindo me classificar tão bem técnico, por que não tentar analista? Eu já tinha domínio das matérias básicas de técnico e aí comecei a incluir as matérias de analista, né? Para poder fazer a prova de analista judiciário, que para mim era um desafio muito grande, porque eu trabalhava e, enfim, né? Não tinha tanto tempo assim. E aí comecei a incluir essas disciplinas de analista nos meus estudos. E aí já tinha também prova em vista, porque assim, 2015... foi um ano, 2015 e 2016, né? Mais 2015, foi 2016 não, mas 2015 foi assim um ano de TRE, teve muito TRE. E nesse meio tempo, foi o que aconteceu, uma mini reforma eleitoral. Fiquei desesperada, né? Porque assim, eu já tinha essa prática de treinar muito por questões, né? Que me ajudava muito a reter o conteúdo, a fixar o conteúdo, né? E aí, com a ajuda das minhas fichas, que eu lia muito, né? Aí, quando saiu isso, que surgiu toda essa reforma, eu criei as fichas, né? Pra não ter que comprar outro material, outro vale médico, pra poder transportar, que era bem complicado. Criei as fichas, né? Criei as fichas das matérias, das disciplinas, e ia comigo para todos os dias. Eu tava levando lá no ônibus, para ler no ônibus, né? E aí, faltava alguma coisa, faltava aquele algo mais, que eram as minhas questões, né, que não tinha mais porque teve atualização da legislação. Eu lembro que a mini reforma que teve, ela mudou, mas não mudou tanto assim, mudou, né, relativamente pouco comparado ao que mudou para vocês hoje, porque para vocês hoje, como a gente teve a última prova há 6 anos, né, mudou pra caramba. Então, assim, praticamente todas as leis mudaram, e mudaram muito, né, mudaram muitas regras. Então, eu comecei a criar as questões e fazer as questões, né, as questões inéditas que eu tinha elaborado ali, e isso me ajudou muito a fixar o conteúdo, gente, muito, porque eu repetia muito aquilo. Então, não importava se eu tinha lido a lei das eleições ontem, eu estava lendo amanhã de novo, porque todo dia eu estava, né, seguindo ali um ciclo das leis. Então, virou um ciclo vicioso muito bom, né, pra mim, assim, e eu consegui fixar muito conteúdo. E aí, eu lembro que eu fiz a prova, tinha 3 TRS de analista em vista, né? E nesse meio tempo teve a prova do Maranhão também que eu fiz, né? Fiquei lá também classificada.
E aí chegou a primeira prova de analista. Quando chegou a primeira prova de analista, foi em Sergipe, primeira prova de analista. Eu queria muito passar, né, em Sergipe. E aí, pra minha grande surpresa, né, fiquei em 17, classificada, né. Nossa, fiquei assim, louca, porque assim, meu Deus, essa é a minha primeira prova. Depois fui fazendo uma Amapá, fiquei classificada em sexto, né. E assim, foi uma alegria muito grande pra mim, né, saber que tudo aquilo ali, toda aquela colheita que eu tava começando a colher, né, aquela plantação tava tendo resultado. Então, o que eu posso pra dizer é que estude pra você não precisar depender de ninguém. Porque, assim, naquele momento, eu já era, enfim, né, eu era responsável por mim e pela minha filha. Então, conquistar aquilo ali, né, eu já tinha um cargo, mas conquistar aquele cargo que eu sonhava tanto era o auge pra mim. Então, o que eu sempre tinha na minha cabeça era que eu precisava realmente estudar, porque eu nunca fui puxa-saco de ninguém. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que eu precisava estudar para não ter que depender de ninguém, sabe? Não ter que correr atrás de indicação para conseguir, por exemplo, uma vaga boa ou então um cargo melhor. Enfim, para não se curvar a nenhum conchavo, gente, tá? E a bajulação, para que você possa conseguir alguma coisa melhor na sua vida ou na sua profissão. Então, eu sempre tive esse pensamento, que tudo que eu queria dependia de mim, tá? Então, eu corri atrás daquilo ali. Então, se cada pessoa que tentou me prejudicar, sabe, durante essa trajetória, se cada pessoa que cruzou o meu caminho e quis me prejudicar naquele momento plantasse uma árvore, eu tenho certeza que não tava esse calor todo hoje em dia, porque foram muitas pessoas que passaram por mim, tentaram puxar meu tapete, ou tentaram me desmotivar, né, achando que eu não ia conseguir porque eu era uma pessoa comum, né, eu era uma pessoa normal. Mas o que eu posso dizer a vocês, com toda certeza, é que a pessoa disciplinada, ela vence a pessoa genial. Eu não era uma pessoa genial, eu não era uma gênia, né? Mas eu era muito disciplinada. Apesar de toda a rotina cansativa e exaustiva, eu considerava o meu estudo ali como a minha prioridade no dia. Então eu não dormia jamais sem estudar, sem tocar no livro, né? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Então eu tenho certeza que isso ajudou muito, né? Que eu posso dizer pra vocês que a sua vida, ela só vai mudar se você tiver um compromisso maior, tá? Com seus sonhos do que com sua zona de conforto. Porque era muito mais fácil eu ter baixado a cabeça ali e, enfim, viver aquele sofrimento todo, viver aquele conforto, né? Que tava ali por já ter um cargo público. Então, eu acho que conforto, ele mata propósito. Conforto mata propósito. E ainda bem que eu não quis me sentir confortável. Eu quis enfrentar o desconforto com todas as minhas forças, tá? Com todas as forças que eu tinha. Então, eu nunca me preocupei em falhar. Nunca me preocupei em falhar. Eu tinha sempre em mente que se eu deixasse aquilo passar, né, eu perderia as oportunidades. E as oportunidades, elas não são perdidas. Se eu perdesse a oportunidade, alguém ia aproveitar aquela oportunidade no meu lugar. Alguém ia passar no meu lugar, né? Então, eu tinha sempre isso em mente. Graças a Deus também que eu tinha isso em mente. Então, muito aprendizado para vocês, tá? E, por fim, eu quero dizer o seguinte para vocês, tá? Que hoje eu me sinto em paz com o meu passado, com a minha história. Por quê? Porque eu sempre vivi de forma honesta, tá? Sempre vivi de forma honesta. Por quê? Isso me comporta muito, porque caso alguém fale mal de mim hoje em dia, né? Ela tem que criar histórias totalmente fantasiosas e sem fundamento. Por quê? Porque a verdade, gente, ela sempre vai prevalecer. E a minha integridade vai falar por si só. Vai falar, tá? Porque a honestidade é um valor muito, muito, muito poderoso, que constrói a confiança e respeito. Então, quem quer que seja que fale mal de mim vai ter que criar histórias fantasiosas, porque eu sei da minha integridade hoje em dia. E eu não negocio com ela de forma alguma, tá? Então, se você tá aí hoje, domingo, 11h30 da manhã, me ouvindo, saiba que toda grande conquista vai demandar de você muito esforço e a superação do tempo. Então, pare de querer as coisas rápidas, tá?
Pare de querer as coisas rápidas. A jornada, ela é lenta. A jornada, ela vai ser muito lenta. Mas se você desistir, não vai acelerar o processo, tá? Então, o que eu posso dizer pra você aqui hoje é que você seja paciente e seja muito persistente. Seja muito persistente. Porque eu acho que a persistência é querer seguir o caminho, né, sem olhar pra trás, realmente me trouxe ao lugar que eu tô hoje. Então, eu realmente me considero vitoriosa porque eu saí do absolutamente nada, eu não tinha nada. Eu fui morar em Salvador, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro pra nada, eu não tinha construído nada, ainda não tinha um carro, eu não tinha nada, não tinha nada. Então, assim, eu não tive pais que me dessem nada. Se você tem, aproveite isso, porque eu não tive, né? Eu não tive. Então, eu realmente era por mim mesmo, né? E depois por mim e por minha filha. Então, eu não tinha nada. Então, tudo que eu tenho hoje, né? Bens materiais que eu construí, viagens que eu consegui fazer, foi tudo fruto do meu trabalho, de muito trabalho, né? E assim, eu olho pra bolha que eu vivia na minha família e eu me considero uma vitoriosa, porque eu sempre tive primos que sempre tiveram tudo, apoio familiar, núcleo familiar, né? E eu nunca tive isso, e eu saí absolutamente zero, de zero estrutura, pra construir o que eu construí hoje. Tenho uma família linda, né? Tenho minha casa, tenho meu carro, tenho o trabalho que eu amo. Então, tudo isso eu consegui através do estudo. Eu tenho absoluta certeza disso, que se não fosse meu estudo, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não estaria compartilhando propósito de vida com vocês, não estaria compartilhando conhecimento com vocês, ajudando vocês. Então, eu tenho certeza que Deus quis que eu passasse por tudo isso para que hoje eu pudesse, né, estar aqui contando essa história, que hoje é uma bela história, né, de superação. E que se não fosse todo esse aprendizado, maturidade que eu tive em relação a essa queda que eu tive lá atrás, eu não teria tanta maturidade hoje de enxergar a vida do jeito que eu enxergo, né? De viver a vida, de aproveitar a vida, de criar os meus filhos com muita integridade e honestidade, tá? Então, se eu posso dizer pra vocês, é que continue, tá? E aí, geralmente as pessoas perguntam, né? Carla, qual foi o seu milagre? Qual foi o seu milagre? E aí eu penso, qual foi o meu milagre, né? Eu acredito realmente que o meu milagre, gente, não sei, acho que o começo de qualquer jornada começa por acreditar e querer. Eu vi aquele prédio lá e eu sempre acreditei, eu sempre me visualizei ali dentro. E eu tinha certeza que uma hora isso ia acontecer. Por quê? Porque foi nesse momento que surgiu isso aqui, o fazer dar certo até dar certo. Eu não ia parar enquanto eu não conseguisse. Eu tinha certeza disso. Nada ia me parar naquele momento. Nada. Se o que aconteceu não me parou, o que ia precisar acontecer para me parar? Você entende isso? Que aquilo era tudo que eu tinha para desistir naquele momento e eu não desisti. Então, o que ia me parar depois disso? Nada. Eu tinha certeza disso. Foi por isso que surgiu o fazer dar certo até dar certo. Porque eu tinha certeza que nada depois daquilo que eu vivi ia me parar mais, porque eu tinha um propósito muito grande. Eu falei pra vocês, né? Eu não fui projetada no meu ambiente pra ser quem eu sou hoje. Eu não fui projetada pra fazer isso. Pra ser bem sincera, ninguém nunca nem acreditou em mim, principalmente quando aconteceu tudo isso que aconteceu, né? Muitas pessoas viraram as costas pra mim, né? Me criticaram porque eu fiz aquilo, né? Sendo que eu não fiz nada, né? Eu só tava de um relacionamento. Então, eu não culpo essas pessoas, tá? Porque em algum momento também eu me senti que nem eu também não era capaz de fazer aquilo. Em algum momento eu me senti assim, né? Mas depois eu fui imaginando que realmente o início da minha jornada começava por querer acreditar. Ia criar essa mentalidade de resistência dentro de mim, essa mentalidade que nada mais, a partir daquele momento, ia me abalar. Então, foi por pensar assim depois que eu consegui o que eu consegui, sabe? Então, eu acho que o método que eu encontrei pra mim foi meu combustível, porque me viciou em estudar. Eu era viciada loucamente em estudar, graças a Deus. Então, eu não falhava de jeito nenhum. Então, eu acho que meu método acelerou minha aprovação, porque eu não considero que demorou tanto assim, né? Porque, enfim, com 5 meses eu já tinha conseguido a minha primeira aprovação. Então, eu acho que o método acelerou, tá? E o querer, né? E
por criar essa mentalidade tão resistente e inabalável, me trouxe até aqui, tá? E foi um grande combustível para mim. Então, deseje a realidade que você quer, tá? E provoque isso em você para que de alguma forma você se sinta motivado diariamente para conseguir isso. Tenha o seu porquê muito definido, o seu porquê prosseguir, tá? Assim como eu tive lá atrás e me trouxe aqui hoje. Então, descansar é bom, eu sei que descansar é muito bom, mas é sobre pressão que o carvão vira diamante. Então, se nesse domingo você está aí, se tem que estudar, estude com prazer, porque saiba que esse tempo que você dedica hoje vai ser uma colheita muito próspera mais pra frente. Então eu não me arrependo de jeito nenhum de ter abdicado de tantas coisas, né, de tantas festas, finais de semana, enfim, todo o sacrifício que eu fiz, eu tenho certeza que valeu a pena, né? Eu acredito que todo mundo que passa, que toma posse no seu cargo dos sonhos, vai lhe falar isso, porque é pura verdade. A gente não consegue enxergar lá na frente, a gente só consegue enxergar o hoje, mas esse tempo, ele é necessário, sabe? Essa colheita diária, ela é necessária para você mais pra frente. Então, pode ter certeza que vai valer a pena. Eu não tenho a menor dúvida que se não fosse tudo que eu fiz para conquistar o que eu conquistei, eu teria conseguido chegar aqui hoje e conquistado tudo que eu conquistei através dos estudos. Então, eu espero inspirar mais vocês, tá? Ajudar vocês na trajetória de vocês, porque eu acho que eu tinha muito a compartilhar, tá? Porque realmente foi muita superação, gente. Muita superação para estar aqui hoje, tá? E eu só tenho orgulho de tudo que eu vivi, tá? De todos os passos que eu vivi até chegar aqui, tá? Desde a Carla lá atravessando aquela passarela com a barriga grávida, sem ter dinheiro para nada, vendendo bombons para poder se sustentar e trocar isso por um livro que me trouxe até aqui hoje, porque ali naquele momento eu visualizei que eu poderia conseguir. Então, se eu vivi sob aquelas circunstâncias e consegui construir tudo que eu construí hoje, foi por conta dos meus estudos, tá? Então, desejo a você que você prossiga e que nada possa abalar você, porque tudo que você está vivendo hoje, no futuro vai ser uma bela história para você contar. Tá bom, gente? É isso. Quis compartilhar porque eu acho que era importante para vocês entenderem, porque muita gente me vê aqui, mas não sabe o sacrifício que foi chegar aqui, né? Então todo mundo acha que é muito fácil, que foi muito fácil, e não foi nem um pouco fácil, foi muito difícil, só eu sei o quanto foi difícil, né? E ter do lado pessoas que me apoiaram, que me ajudaram, acho que fez diferença também, né? Então, mas as pessoas só passam a acreditar em você quando você começa a dar resultados, isso é fato, né? Então, eu disse, olha, quando eu comecei a mostrar os resultados, que eram as minhas aprovações, as pessoas realmente, não, ela, né, que bom que ela resolveu seguir esse caminho, mas ninguém apoia no início, né, assim, dizer, não, vá lá, viaje, faça a prova, ninguém apoia, né, e aí quando você começa a mostrar resultado é que as pessoas dizem, não, realmente, né, ela tá indo no caminho certo, que bom que ela escolheu isso, né, e a chacota que eu virei naquele núcleo ali, depois as pessoas me olham hoje, né, e dizem, não, caramba, olha onde ela chegou. E aí eu olho para essa bolha lá atrás e falo, olha onde eles estão ainda. Porque tudo que eles fizeram foi parar para falar da vida do outro, em vez de agir, né, em prol da sua própria vida. Então, que bom que eu nunca tive esse, sabe? Enfim, eu sempre fiz o meu, a minha parte. E eu aconselho muito, porque só a gente sabe das nossas lutas, não é isso? Depois de fazer todas essas provas de analista, né, tinha a última prova que eu tinha vista, que era São Paulo, que era um tribunal que eu mais queria passar, porque eu visualizava São Paulo como um lugar onde qualquer lugar que eu fosse nomeada seria legal para viver com minha família, né? Até porque todos os interiores praticamente são muito desenvolvidos, né? A maioria dos interiores são desenvolvidos, tem infraestrutura boa, educação boa, então eu visualizava muito São Paulo. E aí, quando saiu o edital de São Paulo, lá em 2016, em agosto de 2016, eu disse, não, vou fazer essa prova, né? Vou fazer essa prova, não tinha nenhuma prova em vista no momento. E aí, foquei no TRE São Paulo. E ao mesmo tempo que saiu o TRE São Paulo, saiu o concurso para a área de gestor público, né? No órgão que eu já fazia parte, né? Só que eu era nível médio. E aí eu disse, não, vou tentar também. Só que para esse concurso só tinha uma única vaga, né? Uma única vaga. E aí... o que foi que eu pensei? Caramba, só tem essa vaga e não vai chamar mais do que isso. Então eu preciso dar o máximo de mim. Que pese todo mundo falando que não,
sai daí, é só uma vaga, você vai se esforçar tanto, né? Enfim, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu disse, não, tudo bem. Foi o que eu fiz. Eu foquei no meu concurso fim, que era no TRE São Paulo, mas o conteúdo daquele concurso estava dentro do TRE São Paulo, né? Então não fugia muito dos assuntos. E o concurso, ele era uma semana antes do TRE São Paulo. Então eu fiz esse concurso primeiro, né? E posteriormente eu fiz o TRE São Paulo. E para minha grata surpresa, olha só, eu fui aprovada em primeiro lugar desse concurso, ou seja, tinha uma vaga e eu fui aquela pessoa que ocupou a vaga, né? Eu fui a gestora pública oficial, ou seja, o primeiro lugar era meu. Então, eu olho para trás e imagino, caramba, aquela menina que saiu do absoluto zero, né, conseguiu a vaga no primeiro lugar de um concurso público federal, né, para ganhar um salário aí de mais de 6 mil reais. Então, eu fiquei assim, sem acreditar, né? E aí prestei o TRE São Paulo e também consegui aprovação. E aí, o que eu olho hoje para trás e penso é que sair da manada, né, de pensar diferente, de fazer o seu método funcionar, já te faz passar dentro das vagas. Sair da manada já te faz passar dentro das vagas. Mas, se você quer ser o primeiro lugar, como eu queria ser o primeiro lugar no concurso, você tem que ser obcecado por isso. E eu era obcecada por isso. Então, eu entrava em competição até com a minha própria sombra, gente. Não tinha um tempo que eu não estivesse estudando, sabe? Então, eu não era superdotada, mas eu tinha muita obsessão, né? Então, foi a obsessão que me levou, né? Foi a obsessão que me levou ao primeiro lugar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, uma pessoa que não tinha nada e depois saiu para o primeiro lugar de um concurso para depois tomar posse, né, em um órgão judiciário federal com um salário hoje que ultrapassa aí, né, 15 mil reais. Então, realmente, eu me considero muito merecedora de tudo que eu vivo, né, porque eu sei o quanto plantei, né, para colher tudo que eu colho hoje. Toda grande conquista em nossa vida vai demandar muita superação e o teste do tempo, né? Então, saiba que tudo que você está plantando hoje pode acontecer, tá? Vai acontecer para você também. Tenha muita fé, visualize muito isso, tá? E faça um plantio abnegado. Faça um plantio abnegado, tá? E de preferência com o método certo para você conseguir isso mais rápido, tá bom? Um grande beijo e espero que minha história de superação possa inspirar você a conseguir a sua superação também, tá? Conte comigo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa me acompanhar por lá também, tá bom? Beijo, até a próxima!